Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2 de História da Igreja, na lição 5, o item 22 do material didático, o Jesus católico e as divindades pagãs. Bom, do mesmo livro que nós estávamos usando no tópico anterior, o livro Babilônia, a Religião dos Mistérios, eu extraí uma comparação interessante que ele faz com o Jesus descrito pelos católicos e as práticas pagãs de descrever as suas divindades. Ele diz: figuras supostamente de Cristo foram pintadas com raios dourados circundando sua cabeça. Esta era exatamente a maneira como o Deus Sol dos pagãos havia sido representado por séculos. Se você olhasse para uma imagem do Deus Sol dos pagãos, você vai encontrar exatamente ele sempre com esse Sol, né, representando. Ali eu botei uma figura tirada da internet, que é um exemplo de Agostinho de Hipona, né, que chamam de Santo Agostinho, ok? Como ele é representado, ou seja, essa era a representação do Deus Sol. E eu tenho falado para vocês que os sacerdotes pagãos, principalmente quando eles foram proibidos de atuar, já próximo do ano 400, ok? Ou seja, os templos pagãos começaram a ser destruídos, eles já encontraram um certo ambiente agradável no catolicismo. O catolicismo já acreditava no purgatório, ou seja, já acreditava que o mundo dos mortos era influenciado pelos vivos. Isso no paganismo, isso era uma grande fonte de lucro. Então, eles encontram essa mesma doutrina no catolicismo também, ok? E uma outra semelhança é que a principal divindade, que era sempre ligada ao Sol, ela era representada exatamente assim, com um Sol atrás dela. E os santos católicos passaram a ser representados assim. Então, esses sacerdotes pagãos, que eles estavam entrando para o catolicismo por conta de não ter mais opção de trabalhar no paganismo, eles trabalhavam no catolicismo normalmente. Bom, coloquei uma imagem aí também, como você pode ver, até das divindades, como por exemplo Buda, as divindades orientais, porque o culto ao Sol é um culto que nasceu logo depois do dilúvio, que é o culto de Baal, ok? E esse culto dominou todo o mundo antigo. Não? Eu cito como exemplo até o chapéu do Papa, né? O chapéu do Papa, que é aquela mitra. Se você pegar as figuras antigas da divindade Dagon, por exemplo, dos filisteus, você vai encontrar a imagem exatamente daquele mesmo chapéu do Papa. E os sacerdotes do culto de Mitra, que era outra divindade romana também, eles usavam exatamente aquele chapéu. Então essas semelhanças são muito mais do que coincidências. Então, na verdade, eles estão adotando mesmo as práticas para ficar mesmo uma ligação com aquela religião. Existe um compromisso com aquela religião.